cabe a mim falar sobre o conselho em si, né? Então, é mais institucional do que propriamente uma aula de ética ou de alguma coisa desse tipo. É interessante a gente conversar sobre o conselho ou sobre o sistema de conselho, porque muita gente pergunta, né? O que serve o conselho? Para que existe o conselho? Ele só serve para cobrar anuidade, né? É o que a gente tem que responder às vezes. Então, baseado nisso aqui, eu quero defender um pouco, mostrar um pouquinho da estrutura do próprio conselho, mas também tentar incutir alguma coisa mais na parte filosófica. Por que da presença do conselho? Então, como o doutor Pablo já falou, né, é uma autarquia e, inclusive, o conselho ele está sob a fiscalização do Tribunal de Contas da União. Então, quando eles falam, mas o conselho não pode dar uns brindezinhos, aí, umas canetinhas, né? O Marcelo, nosso superintendente, diz que não, né? Porque nós devemos, todo o recurso ele é utilizado em prol da odontologia. Então, na verdade, a gente não pode, a gente tem que responder ao Tribunal de Contas da União. Então, no último fórum de fiscalização que tivemos lá em Brasília, o próprio o Tribunal de Contas esteve presente lá no fórum, e eu fiquei sabendo de muitas coisas que a gente nem tem ideia do que o Conselho tem a obrigação de fazer, né? Então, o que o Conselho faz exatamente? Falando aqui dos conselhos de fiscalizações, né? Todos, não só o Conselho de Odontologia, mas de todas as profissões que necessitam desse registro para a legalização da sua atividade, tá? Então, falando em Conselho de Odontologia, falamos aqui da Lei 4.324, né? O que esse conjunto de autarquias que fazem a fiscalização? Eu vou dizer, desde 2022, talvez um pouco antes, mas eu estou falando de 22 porque foi quando eu entrei, né, como conselheiro do Conselho Regional de Odontologia. Aí já se fala em sistema conselhos. Por quê? Qual é a ideia do Conselho Federal? Ter uma entidade, embora ela seja ramificada entre o CFO e as 27 conselhos regionais, se não me engano, para que a gente tenha uma atuação em conjunto, coordenada. Então, todas as atividades que o Conselho Federal deseja implantar, todas as regionais vão fazer esse acompanhamento junto com ela, né? Então, falamos de sistema, tá? Como já dito também, personalidade, autonomia administrativa e financeira, e a nossa missão, zelar pela ética e fiscalizar o exercício da odontologia. O que tem a ver zelar pela ética, né? Por que você tem que se preocupar com a ética? Não vamos falar só do código de ética, que você tem lá uma série de artigos dizendo como você deve fazer a sua atividade odontológica. Mas vamos falar assim, quando você fiscaliza, quando você trabalha em favor da ética, nós estamos fazendo assim, é a valorização da odontologia, né? Vamos falar da valorização da odontologia, porque nós estamos aqui no Conselho Regional de Odontologia. Então, é uma conquista, né? A valorização é uma conquista diária. Ela é fundamental para a garantia de uma classe preparada para responder os problemas que acometem a saúde da nossa população. Nesse sentido, qualquer empenho em prol da ética refletirá naturalmente em reconhecimento da profissão. Essa frase aqui foi, inclusive, publicada na revista do CROSP, número 15, em fevereiro de 2022. Então, ela diz, por que você tem que ser ético? Né? A Lei 4.324, de abril de 1964, zelar pelo perfeito desempenho ético da odontologia e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que exercem legalmente. Então, o serviço da ética, o serviço da fiscalização, o serviço do conselho é exatamente isso, fazer com que a nossa profissão seja digna,
seja respeitada e, cada vez mais, a população também tenha respeito pelo cirurgião dentista, né? Nós passamos por grandes problemas, atualmente parece que as coisas estão piorando um pouquinho, talvez pela própria natureza ou da vida inteira, né? Porque hoje em dia nós trabalhamos muito com internet, tudo tem que ser imediato, tudo tem que ser para hoje, não pode ser nada para amanhã. Então, é isso que a gente deveria se preocupar. E aí eu citaria aqui, você fala, mas está virando filósofo, né? Mas eu vou citar uma frase de Platão, por exemplo. Ele diz assim: as boas pessoas não precisam de leis para obrigá-las a agir responsavelmente, enquanto que as más passam a vida toda tentando burlar esta lei. Se a nossa missão é zelar pela ética e fiscalizar o exercício da odontologia, é exatamente isso. Se a gente tiver um bom conceito, um bom trabalho, e nós incutirmos que o cirurgião dentista deve trabalhar pelo benefício da saúde da população, né, nós devemos sempre zelar pela saúde, pelo benefício das pessoas. Então, a gente não precisaria nem de leis, né, se nós incutirmos nas nossos alunos, na nossa cabeça, trabalhar exatamente pelo benefício do outro. Falando novamente, repetindo, né, o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, uma autarquia dotada de personalidade jurídica e de direito público, com autonomia administrativa e financeira, com a finalidade de supervisionar a ética profissional e zelar pelo perfeito desempenho ético da odontologia. Aqui, vale uma ressalva, né? A competência do Conselho é trabalhar e fiscalizar pelos cirurgiões dentistas, técnicos em prótese dentária, técnico em saúde bucal, auxiliar em saúde bucal e os seus auxiliares de prótese dentária. Falta aqui também das empresas, das clínicas, e aí eu digo também, o Conselho fiscaliza também as clínicas da Prefeitura e do Estado, das UPAs, dos hospitais, sindicatos que, porventura, tenham consultórios odontológicos. Qual é o problema nisso? Quando o fiscal do Conselho chega lá e a clínica de qualquer uma desses lugares não está cadastrada, não está registrada no Conselho, ele vai levar uma advertência, vai levar ser aberto um possível processo. E quem que vai responder por isso? O cirurgião dentista, que lá trabalha. E pior, muitas vezes ele é um responsável técnico, ou até coordenador de saúde do município, por exemplo. E ele vai dizer, mas eu achei que estava tudo em ordem, né? Então, no mínimo, isso vale para que todos nós, para quem trabalha nessas clínicas de prefeitura, do Estado, de escolas, ou qualquer outro lugar que tenha uma administração pública, que ele se atenha a perguntar, se atenha a emitir, no mínimo, cobrar dos seus administradores, nem que seja ir para o prefeito, né? Porque, senão, você irá pagar por isso. Aí você pode exatamente levar um processo e, dependendo da gravidade, você vai receber uma penalidade muito grande aí. Aí nós temos aqui, passando rapidamente, a estrutura interna do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, né? A Assembleia Geral, que somos todos nós cirurgiões dentistas, que é o órgão da Assembleia Geral que faz a eleição, principalmente do Conselho, né? Ou da plenária, que é o órgão deliberativo que o doutor Pablo já falou, são 5 efetivos e 5 suplentes, eleitos em uma eleição geral. E a diretoria desses 5 conselheiros efetivos, nós temos após a eleição da Assembleia, são eleitos os 5 efetivos e os 5 suplentes. Esses conselheiros eleitos se reúnem no primeiro dia do mandato e escolhem o seu presidente, o seu secretário e o tesoureiro. E os demais componentes da diretoria em si. Aí temos também a superintendência, que, no caso, é aquele que administra a parte legal do conselho,
Temos os órgãos consultivos com as câmaras técnicas, órgãos auxiliares e assim por diante. Conselho aqui também deliberar sobre inscrição e cancelamento dos seus quadros profissionais registrados na forma da lei, né? Fiscalizar o exercício da profissão em harmonia com os órgãos sanitários competentes. Deliberar sobre assuntos atinentes à ética profissional, impondo seus infratores as devidas penalidades. Na inscrição, todas as coisas que entram no conselho, ela passa pela inscrição, que é a porta de entrada. Quando você acabou de se formar, você colou o grau, você vai fazer a sua inscrição. Sem a sua inscrição no conselho, você não pode exercer a profissão, logicamente. Então, você tem que passar ele pela inscrição, fazer todas as documentações necessárias e, daí, então, você vai estar sujeito à fiscalização. Falando em sistema do conselho, né, sistema de conselho, e o doutor Pablo falou que nós temos assim, uma quantidade grande de processos a serem ainda julgados, né? O próprio Conselho Federal, junto com os conselhos regionais, está fazendo assim, uma tentativa de acelerar esses processos. Aí a doutora Cláudia, aqui da Coordenação de Fiscalização, está aí. Nós temos recebido uma ajuda grande do Conselho Federal, trabalhando agora com as possíveis tecnologias que podem ser aplicadas, a facilitação dos fiscais de locomoção, né, para que ele tenha uma condição de ir até o local dos consultórios, fazer a sua fiscalização ativa, proativa, ou, eventualmente, fazer uma averiguação após uma denúncia. E temos também, agora, um novo manual, né, Cláudia? Um manual de fiscalização para que todos os conselhos regionais falem uma mesma língua, que atuem de uma mesma forma, para que as denúncias e as fiscalizações sejam regulares, sejam todo mundo fale da mesma coisa, de mesmo modo. Falando também em sistema, eu acho que a fiscalização, junto com a ética, somos um órgão independente, trabalhando dentro das nossas colocações, né, dentro da fiscalização, mas tudo que a fiscalização faz, ela depende do Conselho de Ética, e tudo que a ética deve fazer, ela depende da fiscalização, porque sem a fiscalização não há o processo em si. E se não havendo o processo em si, a ética não trabalha, né? Então, temos aqui o coordenador da ética e coordenadora da fiscalização, e estamos tentando, né, sempre fazemos as reuniões para que tenhamos uma coordenação e uma harmonia entre esses órgãos. Para quê? Para que a gente faça exatamente a coisa andar com mais rapidez. Aqui, de forma geral, o que eu tinha falado, né, tudo passa pelas informações da inscrição, o cadastro, que é muito necessário. Muita gente recebe, o doutor Pablo falou também que muitas vezes o profissional não responde às intimações, por quê? Porque ele não tem o cadastro atualizado. Isso também já é ele já está infringindo o Código de Ética. Então, todo profissional ele tem que estar com o seu cadastro e tem que estar com o cadastro atualizado. Como disse, a atualização do seu cadastro. E aí também o Conselho também trabalha, eu diria, em parte, né, porque muitas vezes a abertura de faculdade de odontologia não depende totalmente do Conselho Regional. Na verdade, o próprio Ministério da Educação e Cultura é que libera. Então, o Conselho, no mínimo ou no máximo, pode, eventualmente, exigir uma qualidade desses cursos de graduação da odontologia. Aí a briga grande contra o processo de EAD, né, educação à distância, e esse ano está acontecendo a primeira prova de proficiência do exame de proficiência odontológica, né? Que, por enquanto, não é obrigatório, mas, a princípio, ou a ideia é que ela seja obrigatória dentro de alguns anos. Existe já um projeto de lei no Senado para que a gente faça, ou que todos
alunos ou os recém-formados da odontologia passem pela proficiência. E não sendo aprovado, assim como os advogados, se não passam na prova da OAB, ele não terá sua inscrição, né? Isso no futuro, né? Quem sabe. Por enquanto, ele vai fazer agora, se não me engano, na próxima semana já, né, o exame de proficiência. E isso também, além de ser um diferencial daquele recém-formado que fez e foi aprovado, mas ele não se vincula à inscrição e da licença de trabalhar como dentista, mas, de qualquer maneira, ele já tem um diferencial, porque ele foi aprovado num exame de proficiência. E isso também dará subsídios, tanto para o Conselho e para as outras entidades, a qualidade do ensino que ele está sendo recebido, né? Então, acho de muito salutar esse problema de exame de proficiência. Aqui, como o doutor Pablo já passou, hoje nós somos 115.453 cirurgiões dentistas, né, em São Paulo. Então, é muita gente, né? Mas, se não pautarmos pela ética, com certeza a coisa desanda. E a fiscalização, como eu disse também, o Conselho, juntamente com o Conselho Federal, está tentando melhorar as condições de trabalho dos fiscais, trabalhando com os tablets, com veículos novos e estabelecendo uma rotina mais, digamos, mais lógica, né, com o manual, para que todos sigam o mesmo roteiro de fiscalização, tá? E todos esses relacionamentos com o próprio fiscal, a fiscalização também trabalha com as instituições públicas, né? Tanto a vigilância sanitária, como até, inclusive, a parte judiciária, né? A polícia, para que haja aí uma melhor fiscalização, principalmente nos casos de exercício ilegal da profissão, que, infelizmente, acaba acontecendo de forma bastante grande, né? A fiscalização, então, como disse, ele vai fiscalizar cirurgiões, dentistas, técnicos e auxiliares de saúde bucal. Aí vale um complemento, né? Normalmente, às vezes, tem um cirurgião dentista recém-formado que ele faz a sua inscrição provisória e esquece da vida. E trabalha, vai continuando trabalhando. Quando o fiscal chega lá, ele está sem inscrição, porque já houve o cancelamento da sua inscrição por caducidade, né? Porque já passaram mais de 2 anos. Lembrando que esses 2 anos já não são mais 2 anos, né? Existe uma nova resolução do Conselho, do CFO, né? Do CFO, que diz que são válidos a contar da data da sua colação 6 meses, prorrogáveis por mais 6 meses. Então, aí, às vezes, o inscrito reclama que a faculdade não deu o diploma e uma série de outras coisas. Mas, então, que ele tenha, ou a faculdade, ou ele também se preocupe com isso, né? Que prove que ele está falando. Então, e outra coisa também são as auxiliares de saúde bucal. Existe agora uma grande demanda desses trabalhadores auxiliares, né? Mas nós vemos muitos profissionais que treinam sua própria secretária, né? Também não vejo mal nenhum, mas, então, pague-se para ela um curso de ASB, que façam com que ela faça esse curso. Terminado o curso, ele obrigatoriamente tem que inscrevê-la no Conselho Regional onde ela atua, né? No estado que ela atua, porque senão é exercício ilegal também, né? Então, tudo isso tem que ser lembrado. E quando ele é pego, né, o profissional é pego, o ASB que está lá sem a sua inscrição, ele diz que não sabia, nunca ouvi falar sobre isso, né? E averiguações iniciais relacionadas às publicidades odontológicas irregulares realizadas em internet. Temos aqui também, desde 2022, o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo instituiu o tal CROSP Assist,
né? A ideia inicial era nem fazer assim tipo uma fiscalização, mas um controle, uma averiguação. A ideia era que, constatado uma irregularidade, constatado um problema qualquer, que o conselho entraria em contato com esse profissional, avisaria que sua publicidade está um pouco irregular ou está faltando alguns dados obrigatórios, que ele faça essa correção, antes que vire um processo ou uma demanda de fiscalização, né? Me parece, não tenho os dados aqui, mas foram mais de 1.000 e algum esse ano nessa modalidade do CROSP Assist. E a maioria, talvez em torno de 80%, se não me engano, são corrigidas. Então, a ética, a fiscalização já tem uma diminuição da sua demanda, né? Então, acho isso muito interessante em termos de fiscalização. E, como disse também, né, a ética trabalha depois que a fiscalização faz essas averiguações. E chega na ética. Também aqui não seria, né, o doutor Pablo já falou muita coisa sobre a ética, não há muita necessidade para que eu entre nessa fase de análise do processo e da formação da ética. Como já foi falado, somos a comissão de ética é escolhida pelo presidente do conselho, 3 conselheiros efetivos e 3 suplentes, né? Perfazeriam um total de 6 conselheiros, e a presidência do conselho caberia a um efetivo. A composição do plenário, como vocês também já sabem, 5 membros efetivos designados conselheiros regionais e igual número de suplentes. Esses somos eleitos pelo plenário. Então, pela demanda que o plenário da odontologia recebe, principalmente em julgamentos, processos éticos, talvez esse número deveria mudar para uns, sei lá, 20 conselheiros, né? Porque nos julgamentos a gente trabalha, por exemplo, o presidente do conselho, normalmente, ele não fica na parte de julgamentos. Digamos assim, pelo ritual, ele poderia ou deveria ser o nosso presidente também nos julgamentos, mas, normalmente, deixamos de fora o presidente do conselho e quem assume a presidência dos julgamentos é o próprio presidente da comissão de ética, né? No caso, sou eu, né? Por enquanto. E aí, se vocês viram na estatística, foram, esse semestre, mais de 3.600 ofícios e intimações mandados, e ele cai tudo na minha mão lá para assinar. Então, você vê, algumas coisas, né, se é uma convocação para uma audiência, às vezes você não precisa nem ler muito, mas quando se trata de uma inicial, né, ou de um relatório final, relatório inicial, relatório final, eu tenho obrigação de ler, né? Então, porque o meu nome vai estar lá, o presidente da comissão de ética, né? Então, você lê. Mas eu também tenho que trabalhar no consultório, né? Tenho que fazer uma série de coisas, e aí também, às vezes, eu sou convocado para vir comparecer a algum evento, né? Não que eu esteja dizendo que não gostaria de estar aqui, mas é um trabalho bastante grande, né? Graças que nós temos aqui uma equipe muito grande, muito boa, né, Pablo? São 4 coordenadores advogados, né? São 4, e mais os assistentes, mais os auditores, né? Trabalhando, então facilita muito o nosso trabalho, né? Então, já agradeço aqui pela sua atuação, Pablo. E dentro daquilo que nós falamos, né, as competências, as funções, já está tudo decretado, tem decretos, leis, 4.324/66, que eu acho que é o mais importante. Estamos terminando, gente. Eu fui bem rápido, né, porque a grande parte da palestra em si, os números, o rito, foi dado pelo Dr. Pablo, tá?
Então, me coloco aqui à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem e agradeço pela atenção.